quanto à questão da cassação por si, o que é que motivou? Sim, vou te falar, eu não olhei o processo, né? Daí eu até gostaria, mas não olhei. O que muito se fala é que o Maicon Costa, depois que o... Como é que é o nome dele mesmo? Do suplente? Matos. Depois que o Matos assumiu e foi para a tribuna e teve aquele discurso e tal, que eles dizem que tu terias ido então até o gabinete, daí dizem que teria algumas portas lá, proibiu de entrar, proibiu de acessar, que tu não entregou senhas. Sim. E eu não sei se isso consta no processo ali, né? Então, primeiro, eu nunca proibi o Matos de entrar no gabinete. Certo. O nosso gabinete nem chave tem, é um dos poucos que não tem chave. Ele se mantém aberto. Não tem chave. Nem na porta principal, né? Nem na porta principal. Não tinha medo disso? Não tinha medo? Nós tínhamos 2 câmeras de acesso ali, o Matos tirou essas câmeras de acesso, eram câmeras de controle, davam notificações, mas a gente sempre manteve isso, é uma característica de gente, até cultural, para mostrar que o gabinete é aberto, a gente não tem nada para esconder. Certo. É uma característica do nosso gabinete. O Matos, ele tirou, subtraiu as câmeras no período que ele estava ali. A decisão dele, enfim, beleza. Mas eu nunca proibi ele de entrar no gabinete. Jamais proibi ele de entrar no gabinete. Nunca proibi, nunca teve nenhuma ordem expressa, nenhuma ordem documental, nenhuma ordem verbalizada, nunca disse para ele, Matos, você não pode entrar no gabinete, você está proibido de entrar no gabinete. Ele resolveu não estar mais no gabinete. Agora, é evidente, em determinados períodos, até um período de transição, nós utilizamos o gabinete. Inclusive, eu pedindo para ele, Matos, eu vou usar o gabinete para receber a juventude do partido. Ou Matos, eu preciso resolver uma agenda que já estava programada antes. Certo. Eu posso receber lá no gabinete? Sempre teve esse contato. E não há um problema nisso, não há uma ilegalidade. Eu não estou indo lá para deixar que ele use o gabinete ou proibindo ele de acessar o gabinete. Ele se sentiu desconfortável por algumas cobranças minhas e resolveu despachar lá na presidência e se aproximou de Cobalcini, se aproximou de Claudinei, se aproximou de outros caras e fizeram esses conchavos para me caçar. E criaram uma narrativa que eu proibi ele de entrar no gabinete. Jamais proibi ele de entrar no gabinete. Agora, de fato, o que eu sugeri como orientação, não como determinação, até porque eu não tenho o poder da determinação e não estava no exercício da função, é que os servidores não assinassem com a assinatura digital do Matos, porque a assinatura digital é dele. E nós tivemos um projeto de lei que era da associação ligado a uma igreja católica de Capoeiras, que esse projeto, eles tinham pedido para eu fazer a declaração, para eu fazer a declaração de utilidade pública. Só que nesse interim, o Matos acabou assumindo, porque foi muito rápido quando o Matos assumiu. Nesse interim. Sim. E aí eles me ligaram cobrando, nós precisamos do projeto de utilidade pública. E alguém do gabinete assinou o projeto de utilidade pública e o Matos veio cobrar. Quem é que assinou? Quem é que mandou assinar? Eu falei, olha, cara, não assinem mais nada, porque senão o Matos vai dizer que nós estamos empurrando o projeto aí, que isso é culpa minha. E foi o que aconteceu, porque ele já estava premeditando. Entende? Porque para mim não era vantagem o Matos levar se o projeto de lei, o Matos sair com o nome do Matos, de utilidade pública para aquela entidade. É melhor que saia com o meu nome. Sim. Mas para não atrapalhar a entidade, eu tinha acordado com o Matos que esse projeto ia seguir adiante. E foi o que aconteceu. Então foi até o Matheus que fez a assinatura desse projeto. Eu falei, Matheus, não assinem mais nada, já que se não assinem mais nada no sistema, façam que o Matos assine a situação. Tomem cuidado. Fiquem atentos, porque daqui a pouco vai dizer que é falsidade ideológica. Vocês estão passando por cima dele. Agora, o Matos tinha a senha dele. Ele podia nomear, ele podia fazer tudo. Ele podia exonerar, ele podia nomear, ele podia... Se ele não tem habilidade ou se ele não entrou capacitado para isso não é um problema meu. Sim. Compreende? Há uma distorção, há uma diferença. O problema é que ele não sabia como fazer e nesse interstício acabou ficando meio que desguarnecido, ele ficou desconfortável, porque a equipe ficou desconfortável com ele, porque em um dia específico, quando eu estava entrando no gabinete e ele estava lá, ele estava me criticando no gabinete, e eu falei para ele, Matos, se você quer me criticar, você não precisa criticar para os servidores, porque amanhã depois eles vão continuar sendo meus servidores. Você pode criticar para mim, a gente pode resolver aqui com maturidade, as coisas podem ser resolvidas entre mim e ti. E aí na porta ele me ameaçou.
E aí o pessoal do gabinete ficou espantado com o Matos, com a agressividade do Matos. O Enzo, o Jackson, eu acho que o Matheus estava lá também, eles ficaram muito espantados. E aí eles falaram, realmente, a gente achou que o problema era contigo. Mas agora a gente está vendo que o problema não é contigo. Quem não quer ter harmonia não é tu, o Matos. Aquilo foi uma virada de chave, inclusive, para os servidores da Câmara. Que começaram a enxergar, inclusive, o Matos como um cara descompensado, destemperado, agressivo. Porque a imagem, né, que se tenta vender é que o Maicon é o cara descompensado, agressivo, etc e tal. Mas eu peço, no campo da palavra, no campo da direção e de ser forte, enérgico nas colocações, eu sou. Agora, cadê o ato de eu xingar alguém, de eu ameaçar alguém, de eu falar que eu vou quebrar a cara de alguém? Tem? Tem alguma coisa? Tem um vídeo? Tem uma imagem? Tem alguma coisa minha? Eu desafio alguém a ter alguma imagem. Não vai ter. Eu não tenho. Não vai ter. Não tem. Não tem, porque eu não faço isso. Eu posso ser incisivo na minha colocação, lá na tribuna. Agora, do Matos tem. Ele apontando o dedo na minha cara e dizendo, eu vou quebrar tua cara, vou chamar a polícia pra ti, cumpre uma ordem legal, vou te arrebentar na porrada, seu vagabundo. Isso é postura de um policial? Isso é postura de um parlamentar? Se alguém quebrou o decoro, não fui eu. Se alguém quebrou o decoro parlamentar, foi o Matos. Fui eu. Entendi. Agora é muito mais fácil, né? Claro, o Maicon é um problema. O Maicon está denunciando corrupção. E a gente sabe que a presságio vai bater na Câmara. Em vereador lá. Claro. Eu vou te falar o seguinte. Vai bater. Eu não vou falar. Eu também não vou falar. Eu não vou falar nome, mas vai bater. Eu não sei. Mas eu, enquanto cidadão de Florianópolis, cara, é o seguinte, para mim, toda e qualquer situação de corrupção que possa ser apurada, desmistificada e que se jogue luz, eu acho que tem que ser apurado mesmo, seja lá, doer quem doer, entendeu? Mas por que não assinam a CPI? Quando falaram lá atrás que eu fui rachadinha, eu votei para me investigar. Abri meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, fui no MP e fui inocentado. Eu falei, não, estão falando que eu fiz? Vamos investigar. Certo. Vamos apurar. E digo mais, que bom, porque agora a sociedade sabe que existe um caminho para denunciar esse tipo de situação. Mas vamos apurar. E foi apurado? Foi apurado. E eu fui inocentado. Inclusive usaram isso contra mim na minha cassação. Isso aconteceu em 2018. Tentaram usar parte do recorte sem a minha defesa e sem a minha situação. Mas aí a gente bate nessa situação. Tá vendo por que ser denunciado ou indiciado tem que eu quis apurar. Mas o cara da ave de rapina, por que ele tá embarrigando? Não, sim. Eu 8 quero anos, dizer cara. Que às vezes não pode fazer esse recorte. Mas não é questão de recorte, Guto. 8 anos, 9 anos. Eu fui condenado por calúnia em 2 anos. Sim, o judiciário anda. Por que na ave de rapina não anda? Pra deixar muito claro aqui, eu não tô defendendo ninguém. Eu só na posição de... Tá bom, mas por que o cara da ave de rapina não vai lá e não abre, não fala isso sobre isso? Porque ele tem medo de falar? É perigoso, também acho que é duvidoso, né? Tipo, se ele não tem nada, pode esclarecer. Então, acho também. Nessa parte eu concordo contigo. Então, se tu pode esclarecer, se eu sou inocente e posso esclarecer que sou inocente, não tenho porquê. Eu não tô dizendo que o Dinho, que o Coronel Paixão, que o Dal Menezes, que o outro, etc e tal, né, são culpados. Mas eles não falam do assunto. Sim. Eles não se posicionaram nas redes sociais. Não... Por que eles não pedem um podcast para falar sobre isso? Por que não vem aqui esmiuçar e explicar cada ponto? Vou te falar que o Que Confusão tá aberto. A gente poderia fazer de segunda a sexta. Por dia, daí, Cauê, tem espaço para fazer de segunda a sexta? A gente vai fazendo, isso ia dar uma treta, né? Uma confusão, a Câmara toda aqui. Não é na tribuna. Entendeu? Que rolo. Que confusão. Mas é o seguinte, quem é que faz o pedido de cassação lá contra ti? Quem é que protocola? Quem fez o pedido de cassação foi um vereador. No meu entendimento, não poderia ser feito. Certo. Tá? Porque há impedimento constitucional para esse tipo de situação, ainda mais sendo suplente. Interessado direto no cargo, meu. Isso é preocupante. Porque ele poderia, fazer a denúncia do que aconteceu ali para outro vereador e outro vereador fazer uma eventual denúncia ali contra ti. Poderia, né? O regimento... Poderia. Cabe, né? Cabe, claro. E não há nenhuma prova no processo que eu atrapalhei o serviço dele, porque eu não atrapalhei. Sim, tá. Só antes de tu terminar aí, porque eu falei que porque internet, né? Sempre a gente está se comunicando, a gente precisa deixar muito claro. Eu falei no seguinte sentido. É que se eu sou interessado no cargo e alguma coisa aconteceu ali,
Acho até que eu poderia relatar o que aconteceu, mas aí partir de minha própria canetada da denúncia que vai ser apurada em relação ao outro, né? Tá, Tecnicamente por que não tem um PAD? Por que ele não denunciou o processo administrativo contra o servidor? Que se negou a fazer? Não, sim, tipo, aí eu... Não tô falando disso, mas é coisa que... Não, então tu é um... Então, se ele não fez um PAD contra o servidor, vamos lá, lógica. Vamos pensar. Se o Maicon pediu pro servidor A, B e o C não me atenderem, o Maicon tá quebrando a ética e o decoro. Certo? Mas o funcionário A, B e C estão prevaricando. 319 do Código Penal. Certo. Então, eu vou abrir, no mínimo, ou um boletim de ocorrência contra a prevaricação desses servidores, ou um processo administrativo. Contra todo mundo. Por que eu não fiz contra os caras? Porque eu só fiz contra o Maicon. Porque eu queria a vaga do Maicon. Não pra mim. Mas pro primeiro suplente, para depois o primeiro suplente negociar com o primeiro suplente para arrumar um carguinho, para resolver aqui, resolver lá. É isso. O interesse é direto no cargo. Ô Brutus, não dá pra... Não precisa ser muito inteligente para saber isso. Então a ideia é caçar o Maicon para conseguir o cargo. E o restante? Pô, cara, se o cara não denunciou alguém que estava cometendo uma ilegalidade, ele prevaricou. Policial militar, vereador em exercício, prevaricou, meu. E aí eu sou caçado. Prevaricação é pior do que a pseudo-interferência de mandato. Mas quem caçado é o vereador Maicon. Sim. Fica caçado por quê? Porque é chato. Porque tá incomodando.